Estamos aí iniciando aqui a nossa live de leitura das cartas. Boa noite a Leila Mendes também, que está lá no Facebook. E peço a todos aí que, por favor, compartilhem a nossa live, né? Com o maior número de pessoas possíveis. E, se possível, agora, nesse momento, já começar a compartilhar, porque quando você compartilha, muitas pessoas irão assistir ao vivo, igual vocês estão assistindo, tá bom? Gratidão aí, Leila Mendes, para a sua presença. Gratidão também a Cláudia Maria, né, que está aí conosco no YouTube. O Júlio também está chegando lá no Facebook. Eliane Rodrigues. Cada dia está aumentando o número de pessoas que nos assistem, porque vocês têm compartilhado e as pessoas também querem participar, né? Graças a vocês aí que estão nos ajudando com os seus compartilhamentos nas suas páginas, nas páginas dos grupos, né? Boa noite ao Vitor Azevedo, boa noite a Maria Ramos. Estamos aí muito felizes com a presença de todos vocês, né? Bem, hoje nós vamos falar, o Cristo fala sobre o batismo, né? O batismo, e depois vamos entrar no o que eu senti quando estive no deserto. Como eu falei na aula anterior, essa parte da carta 1, que é o final, vai daqui até o final da carta, é uma das partes mais importantes. Boa noite, querida irmã Karina. Porque é essa parte que o Cristo está definindo para nós quem realmente é o Criador. Aí ele está dando a definição do Criador. Como que ele trabalha, como que ele atua na criação da matéria, como ele atua no universo. E também está falando sobre, ele vai falar aqui na sequência, né, sobre as características e sobre a natureza do Criador. Essa parte nós precisamos entendê-las com muita clareza para que você possa evoluir espiritualmente, porque é desse conhecimento que irá nos trazer a iluminação de quem realmente é o Criador. Então, boa noite aqui também a minha querida irmã Márcia Clemente, a Luci também, boa noite. Né, Eliane Rodrigues também está ali, Maria Eliane, boa noite a Carlinda. Estou gostando de ver que no YouTube tem muita participação. O pessoal está todo mundo participando no YouTube. Obrigado aí pela participação no YouTube, porque isso vai nos dar mais abertura no próprio canal. O YouTube é cheio de detalhes e eles querem só quem dá ibope. Quem não dá ibope, larga para lá. E a gente começou a fazer alguma coisa aí no YouTube, né? Temos aí também no Facebook, muita gente que gosta de assistir pelo Facebook, por isso nós estamos transmitindo nos dois grupos, né? Boa noite também a Jandira Araújo, seja bem-vinda. E gratidão aí pela presença de cada um. Eu vou fazer a nossa afirmação e, na sequência, nós vamos falar sobre a live de hoje, que eu acho que é muito importante a gente ter essa compreensão do jeito que o Cristo está nos passando, né? Diariamente, eu abro meu coração e a minha mente para a consciência divina superior, para que me ajude a dissolver todos os impulsos egoístas do ego. Diariamente, eu abro a minha alma para receber a consciência divina, para me ajudar a construir uma nova era de amor e paz no mundo. No reino dos céus, apenas o amor divino, a consciência divina, a alegria, o bom humor e a beleza da autoexpressão serão sempre sublimemente manifestados. Em cada canto do mundo,
a natureza florescerá exuberante e harmoniosamente, fornecendo frutas e alimento para cada pessoa na terra. Toda pessoa será alimentada, todos serão vestidos, todos serão elevados em espírito e todos manifestarão a consciência divina de todas as maneiras, todos os dias. Eu ergo esta visão de felicidade para a consciência divina, onde ela será inflamada com a vida divina para a sua perfeita manifestação na Terra. Eu agradeço com amor a minha fonte, pois neste mesmo momento tudo está começando a tomar forma no invisível. Obrigado, Pai. Quero agradecer também aqui a presença da Carlinda Maria Galvão, Jandira Araújo, da Vera Lúcia de Souza, Fada Swift, que está nos assistindo no YouTube, né? E aqui no nosso Facebook, agradecer aí o meu querido irmão Amilcar, que está ali conosco, a Neudi Célia, o Hermano Meirelles, gratidão pela presença, a Cris Ferreira, Suzana Brites, bastante gente aqui também, né? Que maravilha, né? É a Karina de Melo Carvalho, minha querida irmã, que tanto me ajuda aí nas minhas lives, né? Ela e o marido dela, esse maridão cabeça demais. Também a nossa irmã Maria Gonçalves está assistindo também lá no YouTube. Bem, é de suma importância a gente entender. Eu acho que, a meu ver, na minha compreensão, o batismo do Cristo, juntamente com o que ele fala do que ele viu e sentiu no deserto, é a parte mais primordial dessas cartas. A compreensão disso é que nos irá dar mais suporte para você entender com perfeição as cartas, tá bom? Boa noite a Geisa, boa noite também ali a Maria Helena também, que chegou agora, né? Então veja só, o que o Cristo está querendo nos dizer, passar nessa sequência que nós vamos ler hoje, quinta-feira e mais na frente, né? Boa noite, irmão Roberto. Fazendo a gente entender quem é o Criador e como que o Criador atua em toda a criação. Se nós não entendermos com perfeição, não compreendermos, na verdade o Cristo fala entender uma coisa, compreender e ter convicção é outra. E nós precisamos compreender, entender e ter a convicção do que realmente ele viu e sentiu no deserto. Porque ele está nos passando a experiência dele, que pode ser a nossa experiência. É lógico que tem coisas aqui que ele viu que é praticamente indescritíveis em palavras humanas. Mas ele tenta, na medida do possível, passar toda a realidade, toda a verdade para nós. Se nós tivermos a percepção elevada e suficientemente desenvolvida para ver, sentir, compreender a natureza das palavras, da consciência das palavras e a energia de consciência das palavras que ele está colocando, você irá fazer um grande despertar. Mas você tem que estar atento para entender. Eu vou tentar explicar dentro da minha linguagem, dentro da compreensão que o mestre me passou, para que vocês absolvam tudo o que ele viu e sentiu quando estava no deserto. Porque é dessa compreensão que irá vir o seu grande despertar. Eu tenho certeza que vocês irão sentir isso.
Bom, boa noite, Rosana Vitória, boa noite, seja muito bem-vinda. Meu batismo, ele vai falar do batismo dele. Eu falei com vocês que o Cristo, até então, antes dele ser batizado, ele era... Tem uma pessoa que falou, mãe, peraí, mas vocês também estão malhando muito. Não é malhando, eu estou dizendo a realidade, e ele está descrevendo para nós a realidade do que ele era. E a realidade e a verdade de quem era o Cristo antes do batismo. Era uma pessoa mal vista na cidade, pela própria família, pelos seus vizinhos. Ele era uma pessoa, como ele falou, olha, nem eu mais estava me aceitando. Eu era realmente um cara, tipo assim, desprezível. Isso daí. Mas bastou, olha para você ver como ele fala, quando ele fala para nós, ele vai falar na frente, a mudança de consciência dele, o desejo de conhecer mais, de ir além, de mudar. É aquilo que ele fala. Quando você, sempre é hora de você fazer uma mudança nas suas vidas. E essas cartas é o maior caminho. Essas cartas é que irão determinar realmente para você a sua mudança. E você precisa entender isso. Porque quando você quer mudar, faz isso do fundo do coração, como ele fez. Aquele ser que não era ninguém, que todo mundo desprezava, que até ele mesmo se desprezava, se transformou de um momento para o outro. Mas ele buscou, ele procurou, ele foi a fundo, porque ele queria saber quem era aquele que criou esse planeta e criou a vida e criou tudo. E quando você busca, e essa busca vem do fundo da sua alma, do seu coração, e você deseja realmente mudar, é o que ele falou, muda rápido. Muda rápido. Ah, mas eu estou com já 80 anos, 70 ou 60 anos, não mudou nada hoje, agora eu vou querer mudar. Agora é a hora. A hora que você desejar mudar. Você não está satisfeito com a sua vida? Você pode mudar a partir de agora. É isso que o Cristo fala. E aqui está a prova disso. Aquele cara, aquele ser que ninguém botava fé nele, que não era ninguém, quando ele buscou pela luz, a luz veio até ele. E ele se iluminou. Ah, mas o Cristo veio com esse propósito. Todos nós viemos com o mesmo propósito. Ele não fala qual é o seu propósito? É expressar o Pai, é se iluminar, todos nós. Agora, o momento, quem determina é você. Depende do seu empenho, da sua busca, do seu querer, de aceitar as verdades como Cristo nos fala. Mas aceitá-la não é ficar, mas será? Será, já era. Pode voltar atrás e falar, não, é isso que eu quero. E prosseguir. E ele aqui no batismo dele, ele fala exatamente isso. Olha só. Quando entrei nas águas do Rio Jordão, isso está na página 39, tá? Quando entrei nas águas do Rio Jordão para ser batizado por João Batista, esperava sentir apenas o alívio e a consciência de que pelo menos uma vez havia dado um passo positivo em direção à reforma do meu comportamento. Aí está a prova do que eu acabei de falar para vocês sobre o Cristo. Foi nesse momento, ele queria pelo menos falar, poxa, pelo menos eu dei um passo, tentei mudar, eu quero mudar, né? Porque até então, ele já estava com 30 anos e não tinha feito nada pela vida dele nem dos outros, e nem para buscar a sua iluminação. Então ele falou, quando entrei na
água do Rio Jordão para ser batizado por João, esperava sentir apenas alívio e a consciência de que pelo menos uma vez havia dado um passo positivo em direção à reforma do meu comportamento, a mudança interior dele, a mudar daquele ser que ele era desprezível para todos, inclusive para ele. Ele queria se tornar o quê? Ele fala, esperava sentir uma nova determinação para ir para casa e surpreender minha mãe e meus vizinhos, porque ele era visto lá mal, com atitudes novas e amáveis em relação a eles. Quer dizer, nem consideração pela família e nem pelos vizinhos ele tinha. E que agora ele queria chegar lá, mas, oi, tudo bem? Bom dia, boa tarde, gente. Quer dizer, chegou uma pessoa nova, um ser diferente. Pelo menos uma vez ele tentou, ele estava fazendo isso. Então ele queria fazer essa mudança. E quando você quer, o universo todo conspira e, bum, a mudança acontece. Depende da sua determinação para isso, tá? O que realmente aconteceu quando João Batista me batizou, aí ele vai falar, foi uma experiência completamente diferente de qualquer coisa que eu poderia ter imaginado possível. Completamente diferente. Ele jamais imaginou que isso que aconteceu iria acontecer com ele. Senti uma grande onda de tremenda energia surgindo em meu corpo. Olha só, fiquei literalmente chocado com isso. Ao sair da água, cambaleando, senti-me elevado em consciência de um modo extraordinário. Um grande fluxo de brilhante felicidade elevou-me a um estado de êxtase, um estado de êxtase, que eles não sabiam, era tão grande que eu não sabia. Estava arrebatado e consciente de uma grande luz. É o que ele sabia, né? Tropeçando, me afastei do rio e fui caminhando sem saber onde estava indo. Ele estava sendo conduzido. Olha para você ver. Continuei e, sem me dar conta, entrei no deserto. Olha que coisa fantástica essa colocação dele. O nosso amigo colocou assim, ao ler as cartas, houve 3 situações que me impressionou. Primeiro foi a ida da pessoa que escreveu as cartas. Segundo foi a juventude do Cristo. E terceiro foi o que viu e sentiu e percebeu no deserto. Realmente é maravilhoso. Eu também concordo com você. Então veja só, o que o Cristo quer dizer para nós com isso aqui é que ele não esperava isso. Ele falou o que ele esperava. Uma mudança do caráter dele, chegar na casa dele e a família falar, oh, você mudou, cara, que bacana, você está mais amável, tal. Mas o que aconteceu com ele foi uma coisa completamente diferente de tudo aquilo que ele podia ter imaginado. Tá certo? Estava arrebatado e consciente de uma grande luz que o envolveu e ele entrou nela, né? Tropeçando, me afastei do rio e fui caminhando sem saber onde estava indo. Continuei e, sem me dar conta, entrei no deserto, porque ele ali estava sendo conduzido, né? Isso é, tipo assim, como é que ele descreve isso? É quase que impossível, né, gente? O cara descreveu o que estava acontecendo com ele. Muito bem. Por favor, aí ele faz um alerta para nós. Observe, minhas 6 semanas no deserto foram um tempo de total limpeza de minha consciência humana. Velhas atitudes, crenças e preconceitos foram dissolvidos.
Agora eu quero abrir mais um parênteses aqui para dizer para vocês o seguinte: eu tenho cansado de ver as pessoas falar, você para chegar nesse ponto, você tem que fazer purificação da consciência, purificação dos seus impulsos, tirar todos os impulsos da sua consciência, preparar. Se você sem com esses impulsos que você está aí, você não vai se iluminar nunca. Olha o que está acontecendo com Cristo. Quando ele foi para o deserto, ele apenas desejava uma mudança, uma pequena mudança. Mas ele era um cara completamente dominado pelo ego. Ele era um cara completamente fora do normal. Ah, mas o Cristo veio com essa missão. Quem falou que você, eu e toda a humanidade não veio com a mesma missão? O que falta em nós é a determinação do Cristo e a busca que ele fez por essa mudança. O que falta em mim e em vocês é ler e estudar. Ele está presenteando a gente com essa dádiva divina que são as cartas de Cristo. O que são isso? É o segredo dele da iluminação. Tudo aquilo é um manual de instrução para você se transformar no que ele se transformou ou mais. Você pode chegar além. Depende de quem? Do Cristo? Do Pai? Não. Depende de você, de cada um de nós. E isso aconteceu assim, ó. Ele era um cara completamente maluco, doido, desarvorado, completamente na contramão da história e pum, olha aí, eis que se iluminou. Ah, enquanto você não se livrar de tudo aquilo, você não vai se iluminar. Gente, não é bem por aí, não. Isso aí é claro que vai contribuir para que você mude. E as mudanças, como ele diz mesmo, elas são gradual. Mas em muitos pode acontecer assim, igual aconteceu com ele. A iluminação pode chegar a qualquer momento, desde que cada um de nós esteja receptivo, pronto para receber. Exato. Meu irmão Amilcar me ajudou aí, dando uma resposta exatamente igual à minha. Ela pode chegar a qualquer momento. Agora, você tem que se preparar para receber. Você tem que buscar, tem que se tornar naquilo que você quer ser, tá? Querer é poder, claro, aí ele quis e pôde, né? E quando a gente quer, acontece verdadeiros milagres. Então, você é o dono do seu destino. Você é que comanda o veículo da sua vida. Você que comanda as vibrações da sua consciência. Continuando. Chegou o momento de compartilhar com as pessoas receptivas, são vocês, né? Tudo o que eu senti, vi, percebi e compreendi. Para ajudar as pessoas a abandonarem as velhas imagens de uma divindade bíblica, evitarei me referir a Deus por esta palavra, quer dizer, qual a palavra? Deus, tá? E vou usar uma terminologia projetada para ampliar sua mente, para abraçar aquilo que realmente é, que Deus é. E é isso que ele vai nos explicar agora na carta 1. Para além de todas as formas terrenas, cor, som, emoção e compreensão. Esta terminologia se tornará cada vez mais significativa na medida em que você for perseverando na meditação e oração. Porque nós, seres humanos, por possuirmos um corpo, que esse corpo está acomodando uma consciência divina e uma consciência humana,
e acreditarmos que tudo tem que ter uma individualidade, um corpo, nós ficamos imaginando Deus como se fosse um ser, uma luz que eu estou vendo ali, ela só está ali. E ele vai dar a dimensionalidade e a imensidão que é esse Deus, que é o Criador. Por isso que ele não usa o nome de Deus, que parece que Deus bota ele ali, como se fosse um velhinho barbudo, de cajado, como ele diz. E não é nada disso. E ele vai falar sobre isso aqui agora. E é importante que nós abarquemos essa compreensão, essa imensidão que ele fala, que é o Criador. Tá? Projetado a sua mente abarcar tudo aquilo que está além de toda a compreensão terrena. Esta terminologia que ele vai usar se tornará cada vez mais significativa na medida em que você for perseverando na meditação e na oração. Porque você tem que ter essa compreensão do Criador. E ele está passando para você. Porque ele viu o Criador, esteve com o Criador, então ele está tentando, em palavras humanas, descrever para você isso, tá? O que eu senti quando estive no deserto. Fui elevado no interior de uma luz radiante. Quem é essa luz radiante? É o próprio Criador, é o próprio Deus, tá? E me senti maravilhosamente vibrante, vivo e com o poder. Ele estava ali naquela luz elevado, flutuando além do, não sabe para onde, e ele era no meio daquela luz, era um com a luz. E se sentiu num estado de ser, um estado de ser. Por exemplo, você está alegre, vibrando, alegre, é um estado de ser, de alegria. Triste, é um estado de ser triste. Então, isso é um estado de ser. Ele estava num estado de ser divino, alto, ele é maravilhoso, radiante. E que nós precisamos, pelo menos, ter uma noção do que é isso, tá certo? Alegria, sabia aqui. Eu estava cheio de êxtase e alegria e sabia, sem dúvida alguma, que aquele poder, aquele estado de ser, era verdadeiramente o Criador. Ele estava no Criador, tá? Do qual todas as coisas criadas haviam recebido seu ser. Aquela luz, aquela alegria, aquele êxtase, aquela felicidade, era o Criador, que ele estava com ele, tá certo? Esta gloriosa harmonia interior que ele estava sentindo, paz e sensação de perfeita realização que ele estava assim, nada mais precisando ser acrescentado àquele momento. Ele estava radiando, não precisava mais nada, ele era tudo, né? Era a própria natureza da realidade. Quem é a realidade? Era o Criador. O poder criativo, dando vida à criação e à existência. Era aquela luz radiante, aquele estado de ser. Era o próprio Criador, que nós chamamos de Deus. O que vi, compreendi e percebi quando estive no deserto. Essa parte que eu falei é a principal compreensão que todos precisam ter. Porque é dessa compreensão, desse entendimento, dessa convicção que virá uma nova visão espiritual para você de quem realmente é o Pai, de quem realmente é o Criador. Fui elevado dentro de uma outra dimensão de percepção, não é essa. Estava muito além, percepção consciente, que me permitiu ver a verdade em relação à vida e à existência,
quem era a vida, o ser, o Criador e a existência terrena, aquele que é a existência. Vi lúcida e claramente o que era real e o que era falso no pensamento do homem. O homem tinha que Deus era assim, era sábio, era um velhinho lá barbudo. Tudo isso era falso. E ele viu o que era real. Que o Criador estava em tudo, no vazio, em toda a criação. Tudo era ele, se manifestando de formas diferentes, com consciência, que tudo era consciência. O Criador estava em tudo. E não um cara ali falando com ele, ô, Cristo, eu aqui, o Oswaldo, que sou Deus, viu? Tá vendo eu aqui, ó? Ó, tô dando risadinha pra você, viu? Nada disso. Era uma energia inconcebível, incomensurável, presente em tudo, dando vida a tudo, vibrando em tudo. E cada consciência vibrava de uma forma diferente. E tudo era ele, contido nele, envolvido por ele. É incomensurável isso, você entender isso. Esse é o Deus real. Essa é real e é a verdade que ele está nos passando. E ele vai falar sobre isso, tá? Compreendi que aquele poder criativo que eu estava experimentando, que ele estava no meio, né? Era infinito, eterno, universal, que preenchia todo o espaço, além dos céus, dos oceanos, da terra e de todas as coisas vivas. Ele estava em tudo e além de tudo, tá certo? Vi que aquilo que ele estava vendo, né, era o poder mental. Era uma mente única, tá? Era o poder criativo da mente, do próprio Criador, fazendo tudo e atuando em tudo. Não havia um ponto onde não existisse aquele poder criativo da mente divina. Percebi que a mente humana originava-se da mente divina, da mente criativa divina. A nossa mente vem dele, origina-se dele, mas que era somente uma velhinha lá, iluminada pelo sol, quer dizer, uma velhinha acesa, que com a luz solar, se você não olhar perto dela, você não vai nem ver a vela. Se distanciar um pouquinho, ela some. Porque a luz do sol é tão forte, como os outros. O poder da mente divina, ela é tão poderosa, que a nossa mentezinha desaparece. Mas a nossa mente procede da mesma mente dele. Isso que torna a humanidade o ser mais elevado da criação do Pai. Não havia um ponto onde não existisse aquele poder criativo da mente divina. Percebi que a mente humana originava-se da mente criativa, da mente divina criativa, mas que era somente uma vela iluminada pelo sol. Às vezes, minha visão humana era tão espiritualmente elevada, tão elevada, que eu podia ver através da pedra, da terra e da areia. Ele via até os grãozinhos de areia. Estas, então, a pedra, a terra, a areia, parecia ser simplesmente minúsculas partículas de brilho cintilantes, composta por átomos, tá? Eu percebi
que nada era realmente sólido. As pedras eram tudo partículas cintilantes. A Terra, o planeta Terra, era partículazinhas cintilantes. A areia era pequenas partículas cintilantes. Tudo era essas partículas. Ele estava vendo o átomo. Tamanha era a visão que ele tinha, que foi dado pelo Pai, pelo Criador, para esse despertar. Porque o estado de ser que ele estava era de uma vibração tão elevada que ele podia ver com a visão humana tudo isso, até o átomo. E nós precisamos de telescópios poderosos para poder ver um átomo, tá certo? Quando eu tinha momentos de dúvidas de que será que aquilo ali pode ser assim mesmo? Tinha alguma dúvida? As mudanças no fenômeno deixavam de existir. E muito mais tarde eu descobri que meus pensamentos, se fortemente impregnados de convicção, poderia causar mudança no cintilar das partículas. E isso a nossa ciência hoje já descobriu ali com as fendas, né? Da dupla fenda, que o átomo obedece ao pensamento do observador. Então, tudo que está à sua volta, elas obedecem o seu pensamento. Nós, seres humanos, manipulamos a vibração atômica. Quando você está, olha como ele fala, quando eu tinha uma doutada não, ele falou, meus pensamentos, quando fortemente impregnado de convicção, poderia mudar a mudança no cintilar das partículas. O que é mudança no cintilar? Vibrar as partículas de modo diferente. Cada corpo, cada consciência, cada vida tem uma vibração de partícula. Para esse corpo nosso aqui se tornar visível e se tornar um corpo humano, o átomo passa de 15 trilhões de vibração por segundo para 20, 30. 20, 30. Ele baixa que vai quase no zero. Aí ele se torna visível através de formação de células e partículas e moléculas que dão origem a uma célula e que dão origem a um corpo. Então, o nosso corpo, para ser visível, são átomos vibrando a 30 ciclos por segundo. Por segundo, sabe aquele? É aquele ciclozinho, 30 por segundo. Aí, ele dá essa visão de átomo. Está disfarçado aqui. Na verdade, o átomo vibra 15 trilhões. Essas vibrações você tem que entender. Coisa que a ciência chama hoje de partículas carregadas eletricamente, ou seja, átomos, né? E, portanto, produzir mudança na aparência da pedra ou de qualquer coisa, outra coisa que estivesse sendo estudada. Quer dizer, quando ele estava vendo alguma coisa, cada coisa que ele via, ela tinha uma vibração das partículas nela, porque cada consciência tem uma vibração. A madeira, a árvore, a flor, os animais, o ser humano, cada um tinha uma vibração. Se ele, com os pensamentos deles focado, tá? E com a convicção, desejava mudar aquela vibração, ele mudava a aparência da matéria. Foi aí que ele fez os milagres. Porque ele desejava a aparência daquele corpo saudável curado. O corpo
os átomos que compunham aquela célula, aquelas moléculas, automaticamente mudava a vibração para uma vibração de saúde. Milagre acontecia. São mudanças na vibração. A mudança da vibração da saúde, do amor, é a perfeição do Pai. Aí, quando ele queria que o corpo se tornasse perfeito como o Criador queria, a aparência da doença desaparecia e a aparência do corpo saudável se restabelecia. Está aí o segredo dos milagres do Cristo. Está falando aqui desde o início, tá? Foi naquele momento que compreendi o poderoso efeito que a convicção ou a fé inquebrantável tinha sobre o ambiente. Ao exprimir um comando, ou mesmo uma crença, ao exprimir um pensamento, um sentimento, uma palavra que você exprimisse, tá? E ainda mais impressionante foi a abertura da minha mente à compreensão em consciência cósmica, quer dizer, uma visão ampliadíssima, né? Tá certo? De que tudo que havia testemunhado ali, que ele estava vendo e compreendendo, era realmente o poder criativo da própria mente divina. Tudo era o poder criativo da mente divina. E o poder criativo da mente divina é a perfeição. E quando ele queria que aquilo se transformasse, era aquilo que se dava, tá certo? Tornada visível no cintilar da partícula. Olha só, vou repetir essa parte. E ainda mais impressionante, foi a abertura da minha mente à compreensão em consciência cósmica de que tudo o que havia testemunhado era realmente o poder criativo da própria mente divina, tornada visível no cintilar das partículas. A mente divina diminuía a vibração das partículas para dar forma a cada corpo, a cada vida. Tudo aquilo era a mente divina, criando e fazendo. Por isso que ele fala que a nossa mente origina-se da mente divina, mas é uma velhinha iluminada do sol, mas ela muda a vibração da matéria. Você vê que nós temos o poder, temos que exercitá-la, né? Além disso, a aparência de tudo poderia ser profundamente afetada pela atividade. Quando impregnado de fé, ele é capaz de mudar a aparência da matéria, mudar a vibração, tornar um estado de doença em estado de cura, saudável, de saúde, de saudável, de perfeição, um osso quebrado em osso colado, uma perna torta em perna certa. Depende da sua convicção, da sua fé e da sua força de energia, porque o seu pensamento comanda. Compreendi que não havia nada sólido no universo. Nada. Que tudo o que era visível, esse corpo aqui, por exemplo, tá? O seu corpo, tudo que era visível, estava manifestando um estado de consciência vibrando, átomos vibrando, tá? Diferente, cada um em formas diferentes, que determinava a composição e a forma do cintilar das partículas. A pedra, se nós temos uma vibração de 30, você imagina para se tornar pedra. A vibração zero está lá, parado. Ou a 2 ciclos por segundo. Essa vibração que determina
o estado de consciência de cada criação, de cada vida, de cada matéria. Isso aqui compreendi, é bom vocês entenderem isso. Compreendi que não havia nada sólido no universo, que tudo que era visível estava manifestando um estado de consciência. Você é um estado de consciência diferente, que determinava a composição e a forma do cintilar das partículas. O cintilar das partículas é vibração do átomo. Compreendi que a vida e a consciência era um. E a mesma coisa. Consciência é vida e vida é consciência. Tudo é igual. Era impossível dizer isso é vida e isso aqui é consciência. Não. A consciência que ele fala que era impossível de dizer isso é vida e aquilo é consciência. A consciência era vida e a vida era a consciência. E era também o poder criativo de ambas, da vida e da consciência, mente universal divina. Tudo era a mente universal divina. Tudo é o Criador. Mais além, dentro e por trás do universo. Então, tudo que você vê na sua frente, atrás e do lado para cima, visível e invisível, é a mente universal divina. É o Pai, é o Criador. Ele está contido em tudo, no vazio, em tudo. Então, é diferente essa visão de um Deus, de um Criador, daquela que nós tínhamos ou não é? Tudo é Ele, e Ele é tudo. Compreendi que as pessoas davam grande importância à individualidade e à forma. Um Deus barbudo de cajado na mão, aquele é o Deus, é aquele lá, chegou aqui, o Deus, ó eu aqui. Esse é Deus. A humanidade dá isso. Eu compreendi que as pessoas davam grande importância à individualidade e à forma de um Deus, de uma forma. Mas ele não tem forma, ele é tudo. Ele não podia imaginar uma mente. Elas não podiam imaginar uma mente ou inteligência operando de modo efetivo, senão por meio da forma individual. Ele está operando através de tudo. Cada um com uma vibração de partícula da matéria, mas é o Criador em tudo. Por isso, os judeus haviam criado uma imagem mental de um imenso ser supremo, de uma forma individual, tá certo? Cajado na mão lá, dirigindo todo mundo, tendo todos os atributos positivos e negativos do ser humano. Criou um Deus parecido com os humanos. Desta forma, era possível para os profetas acreditarem e falarem da ira de Jeová, das ameaças e castigo e da vinda de enfermidades, pragas, em respostas à desobediência humana. Mas percebi que estas imagens mentais eram um mito, elas eram falsas, elas não existiam. Isso não era real. Real que o Pai estava em tudo, o Criador está em tudo. Não é diferente isso, meus irmãos? Você individualizar o Criador, não. Ele é tudo, ele é a individualização de tudo. Fala demais, tem que beber uma aguinha de vez em quando para molhar o bico, senão fica sequinho. Por isso, ali. Percebi que em qualquer dimensão da existência, era a mente, a inteligência manifestada, que era o fator mais importante no que se refere à criação e ao homem em si. De modo que se deveria reescrever o Gênesis assim: antes da criação era a mente universal. Mente universal, quer dizer, o que é a mente? É uma energia universal. O poder criativo por
trás da criação em si. Antes da criação, por trás da criação, antes da criação. Era o poder criativo da mente por trás da criação, antes da criação. E quando ela explodiu, ela se individualizou em diversas formas de criação. Então, antes da criação, era a mente universal, ou seja, o poder criativo dentro e por trás da criação. Ele estava contido e por... Então, é o poder criativo em nós e também nos dirigindo dentro de nós, tá certo? Por trás da criação em si. Tendo visto tão claramente, para além de toda a discussão, que o poder criativo da mente universal, estava em todo lugar. No infinito, no céu, do céu, e ativo dentro das formas terrenas. Quer dizer, o poder criativo da mente universal, quer dizer, Deus, o Criador, ele estava em tudo, em todos os lugares. Tanto lá no infinito dos céus, como ativo dentro das formas terrenas. Você, pedra, árvores, animais, estava também ativo ali. Fui impulsionado interiormente ao olhar ao meu redor. Olhei e só vi o quê? Cascalhos, pedras, é o que tinha. Então, subitamente, me foi apresentada, subitamente foi-me apresentada a imagem de uma paisagem bela, maravilhosa, na qual crescia todo tipo de plantas, arbustos e árvores. É como se eles estivessem lá na floresta, né? Aves sobrevoando as árvores e animais pastando na relva. É como se eles estivessem lá no deserto e enxergando tudo aquilo, aquela floresta em visão cósmica, vendo como se estivesse aqui na frente dele. Assistindo a esta visão com admiração, vi que as plantas, as árvores, cada uma delas, e sim, mesmo os pássaros e os animais, na realidade, era composto de centenas de infinitas comunidades, de minúsculas entidades trabalhando sem parar. Seus cientistas modernos as chamam de células, ou seja, átomos dando forma à célula e dando forma às diversas criações, em um espírito de total harmonia e cooperação, para produzir a substância e os diversos órgãos dos sistemas interno e o aspecto exterior, a forma física de cada um das entidades vivas e complexas e completas, né? Das plantas, dos animais, das flores. Ele conseguia ver aquela visão cósmica daquela paisagem, as células trabalhando dentro de cada corpo, de cada vida, das plantas, dos animais. Olha que visão maravilhosa que ele teve. Que ele fala, essa era uma visão cósmica, né? E elas trabalhavam num sistema de lei e ordem, cada uma fazendo o seu trabalho interminavelmente. Que ele fala que são as células que o nosso cientista chama. Contemplei esta maravilhosa atividade por um longo tempo, né? Ainda que o tempo já não tivesse mais importância para mim. Ali não existia tempo nem espaço. Enquanto eu olhava para aquelas telas, aquelas comunidades, pensava, quem poderia ter adivinhado que sobre a cobertura de pelagem, quer dizer, dos animais, plumas das aves e pele dos animais,
haveria tão intensa atividade de diminutas comunidades de entidades, lá, células, né? Trabalhando juntas para dar vida, dar forma, nutrição, cura, proteção e resistência aos corpos de tantas espécies diferentes. Era a inteligência do trabalho realizado que atraía a minha intenção. Era a inteligência daquele trabalho de cada uma fazendo o que deveria ser feito, se multiplicando. Aquele trabalho que estava ali sendo realizado, que chamava a atenção dele, mas que coisa fantástica. Como elas trabalham tão organizadamente. Assim, compreendi que o trabalho era uma parte integral da atividade do poder criativo. Pai, uma das atividades dele é trabalhar, é o trabalho, né? Assim compreendi que o trabalho era uma parte integral da atividade do poder criativo, desde a menor entidade, a célula, dentro dos sistemas viventes, até a mais avançada entidade no universo, o homem. Qual que é a entidade mais avançada no universo? Não é eu que estou falando, é ele. O homem em si. 2 pontos. Quem é? O homem em si. A entidade mais avançada no universo. Ele não está falando da Terra, não. É o homem em si. No sistema de todos os seres vivos, todo o trabalho estava sob a direção do poder criativo. Ele que organizava o que cada célula fazia, o que ela produzia, no qual estavam os planos e desígnios da criação. Porque ali ela era coordenada pelo Pai. Vi que esses planos e desígnios eram, na verdade, formas de consciência. As células têm consciência. E poderiam chamar-se de palavras. Uma vez que cada palavra significa uma forma muito especial de consciência. Célula é uma palavra. Qual é a forma dessa consciência da célula? O homem é uma palavra. Ela é a consciência. É uma forma que ele falava aí da palavra. Ó. Assim, a palavra original na consciência do poder criativo se manifesta no mundo visível. Homem se manifesta no mundo visível, esse aqui. A palavra e, portanto, o padrão de consciência do homem permanece na mente criativa divina. Está lá. Continua. Manifestando-se continuamente em si mesma. Célula permanece na consciência divina. Árvore é a palavra árvore. Você sabe que é o padrão de consciência da árvore, né? Pude ver, então, que tudo no universo vivia e se movia e tinha seu ser no poder criativo da mente universal, a qual era infinita e eterna e era a única verdadeira realidade por trás de todas as manifestações de forma individualizada. Você é uma forma individualizada, tá? Então, veja só. Pude ver, então, que tudo no universo vivia e se movia e tinha seu ser no poder criativo da mente universal. Quer dizer, nós todos somos ele e estamos dentro dele, tá? Tá certo? A qual era infinita e eterna. E era a única verdadeira realidade por trás de todas as manifestações da forma individualizada.
tudo que existe no planeta que você vê é uma individualização do Criador. E cada um é uma forma individualizada do Criador, com uma vibração atômica e com uma consciência de acordo com a vibração atômica. Bem, vamos parar por aqui. Eu vou voltar, vou anotar aqui, que nós vamos voltar, porque essa parte nós não podemos andar muito rápido, porque ela é muito importante para nós. Nós demos 1, 2, 3 páginas e meia. Na próxima quinta-feira eu vou dar sequência, porque agora nós vamos entrar na natureza do Criador. Naturezas e características do Criador. Aí quando ele fala que o meu objetivo é te expressar, é você manifestar essas naturezas que o Criador vai ter aqui. Quando você for manifestar aqui na Terra as naturezas e as características do Criador, você estará vivendo o seu reino do céu e você está manifestando o Pai. Meu objetivo maior é te expressar. Então você estará expressando o Criador. Bom demais, hein? Quanto aprendizado, quanto conhecimento. Hein, meus amados irmãos? Se eu leria a Mônica Pera, estou com problema na rede, mas estou assistindo em outro horário. Acredito que na quinta-feira já estará resolvido. Ok. Bem, querido irmão, tem algum comentário para fazer aí? Eu acho que foi tanto conhecimento que nós não podemos ir rápido. Eu vou procurar diminuir o ritmo, falar mais ainda, porque agora nós vamos falar sobre 9 naturezas e características do Criador. São 9. E essas têm que ser bem lentas para que a compreensão de vocês seja cada vez maior. Mais uma vez, quero pedir aqui amorosamente a vocês, por favor, compartilhe aí o nosso link do YouTube, o nosso link do Facebook, nos seus grupos, nas suas páginas, para que mais pessoas possam estar conosco. Boa noite, minha querida irmã Geisa Estevam, gratidão pela sua presença. Cada dia mais a Maria Ramos está no maravilhoso estudo, gratidão imensa. Obrigado, minha querida irmã, eu fico muito feliz de ter gostado. Então, boa noite ali para o Cristóvão, também de Souto, que chegou ali, Mônica Pera, né, Fátima Boniotti, Edna Silva, Lúcia Helena, o Hans também está ali, Rita Ribeiro. Maravilha, gratidão pela presença. Pois é, queridos irmãos, então não tem como a gente acelerar isso, porque a compreensão nossa e essa convicção ela é muito importante. Que você entenda esse Criador, que ele está em tudo, nós não podemos mais aceitar aquele Deus individual. Ele é tudo. Ele é tudo. É a vibração. Maria Inês, eu li esta carta ontem e estou adorando sua explanação. Gratidão, querida irmã. Então, acompanha com a gente aí, porque eu vou continuar ela até o final aqui, só que nós vamos devagar, para que as pessoas tenham uma compreensão cada vez mais profunda, você entendeu, querida irmã? Irmã Maria Inês, tá? Gratidão mesmo. A Carlinda está colocando ali, maravilha de estudo. Esta parte do estudo é muito importante, mesmo para nosso entendimento. Quando li a primeira vez, fiquei imaginando a visão que o mestre teve. Gratidão, gratidão a você. Muito obrigado aí pela sua observação. Está lá no YouTube, viu, gente, isso. A Lúcia Helena colocou gratidão pelo estudo da noite. Muita paz. Até a próxima semana, não. Quinta-feira eu estarei aí, minha querida, dando prosseguimento, tá? Nós estaremos aí, quinta-feira, viu? Tá bom, Lúcia? Quinta-feira estaremos aí. Está ótimo esse ritmo, ela colocou. Beleza, irmã, nós vamos manter assim para que essa compreensão se expanda cada vez mais, né? Se a gente acelera muito,
o que acontece? Fica atropelado demais a nossa mente, infelizmente é assim mesmo. Ela não dá conta de acompanhar tanto conhecimento. Então vamos devagar, próxima aula eu volto a falar um pouquinho mais sobre isso e inicio ali novamente. E assim nós vamos devagarzinho, mas compreendendo cada vez mais, né? Tá bom? Mas alguém tem um comentário aí? Por favor, pode comentar mais aí. Nós temos tempo ainda, são 21h06. A Márcia Clemente, muito detalhe importantíssimo. Adoro aprender, sempre mais. Vai com calma mesmo. É isso mesmo, irmã. Vamos com calma, que com calma nós entendemos, né? Até quinta, Maria Inês, estarei te esperando. Olha, esse ritmo é um ritmo que a pessoa dá conta de acompanhar, né? Está ótimo assim, devagar. Pra... Essa mulher é o bicho. Ela, para burralda aqui entender. A Vera é muito engraçada. Esse ritmo que a burralda entende, né, Vera? Vamos lá, vamos junto. Eu também entendi assim, devagar é que eu entendo. Se acelerar muito, é muita coisa na minha cabeça e não dá, né, Vera? Realmente, quanto mais devagar, melhor é. A Edna colocou, qual é a meditação de hoje? Ah, bem lembrada. Estou anotando todas e realmente meditando sobre nossas aulas. E sinto a mudança acontecendo. Gratidão pela colocação, minha irmã. As mudanças acontecendo em minha vida, minha consciência. Ô, amiga, a nossa meditação para hoje é poder criativo da mente universal, divina. Pensa nessa imensidão que é o poder criativo divino, que está em nós. E sabendo que esse poder criativo divino também está em nós, mas ele é apenas uma vela iluminada pelo sol. Então a nossa meditação é o poder criativo divino, que está em tudo, inclusive em nós, tá? Medite sobre o poder criativo divino. Gostaram? Vou colocar aqui. Poder criativo divino. Esse daí. Gostaram? Poder criativo divino. Criando tudo e trabalhando em tudo e presente em tudo. Gostaram desse aí? A Flavinha. É a frase para a meditação, exatamente. Essa frase, poder criativo divino. Vamos meditar sobre o poder criativo divino operando no universo. Maria Inês, já senti que esse livro tem uma vibração incrível. Mexeu comigo. Mexe com todo mundo, minha irmã. E como mexe? Poder criativo divino da mente universal, né? A meditação me ajuda a manter. A meditação tem que continuar. A Márcia Clemente, muito melhores as meditações agora na 9ª temporada. E como está, né, irmã? Maravilhoso. Eu tenho tido insights maravilhosos. A Messi colocou boa noite, uma linda noite. Aí de nova gratidão, boa noite a todos. Eu vou fazer a nossa oração para que todos possam se despedir. Eu estou sentindo falta aí do meu irmão João Batista. Não vi ele hoje aí, é uma novidade para mim, ele não está. Ele está em todas, mas deve ter havido algum problema com meu querido irmão. Depois vou procurar saber, vou mandar uma mensagem para ele. Ele deve entrar e eu não... Ou então me passou despercebido, que não é fácil. Estou sempre aqui antenado. Mas não vi aí o meu irmão João Batista. Bom, vamos fazer a nossa
Oração. Pai, Mãe, Vida, Tu és a minha vida, o meu constante apoio, a minha saúde, a minha proteção, a perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles a tua verdadeira realidade. Sei que é tua vontade que eu seja plenamente iluminado e que eu possa receber melhor a consciência de tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que o meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal, que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando eu te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina. E que quando eu escutar, tu entrarás à minha consciência e virás cada vez mais perto do meu espírito e o meu coração mais e mais receptivos. Eu confio o meu ser e a minha vida aos teus cuidados, Pai amoroso. Confio também a vida e o despertar de consciência de cada um desses irmãos que estão me assistindo e irão me assistir aos teus cuidados, Pai. Que assim seja. Gratidão, gratidão, gratidão a todos vocês, queridos e amados irmãos do caminho. Estamos juntos nessa jornada e vamos chegar junto. Com certeza, todos iremos nos abraçar lá no final da viagem. Tenham todos uma boa noite e até quinta-feira. Boa noite a todos vocês, queridos irmãos e amigos